Boa tarde, entrevista pré-jogo com o técnico Dado Cavalcante do Vitória. Reinaldo Oliveira, da Transamérica FM. Dado, os resultados de quarta-feira ajudaram e o Vitória vencendo domingo volta ao G4. Como está sendo trabalhada a ansiedade da equipe, sendo que tem 3 anos que o Vitória não avança para a segunda fase do Baiano? Bom, entendo que existe uma expectativa muito grande, né, em torno da nossa participação no estadual, e essa expectativa ela também é uma expectativa interna, né, dos nossos jogadores, da comissão técnica, da nossa direção, e realmente os resultados contribuíram, mas entendo que o mais importante é o que a gente vem fazendo internamente, no nosso dia a dia, nos nossos treinamentos, na seriedade que nós estamos encarando essa competição. Os resultados eles podem ser melhores, mas eu visualizo que quando a nossa equipe joga bem, mais próximo da vitória nós estamos. E o nosso pensamento é exatamente em repetir atuações, né, que tivemos nesse campeonato, com um pouco mais de eficiência, principalmente ofensiva, para conquistar os resultados. Então, focar exatamente no que nos compete, né? É no nosso trabalho interno, em fazer o nosso melhor diariamente, para que a gente chegue forte nesse jogo de domingo aí e conquistar os pontos necessários para nos jogar em cima da tabela. Tássio Caldas, dos Gigantes da Bola e site Resenha na Rede. Sabendo que o trabalho está no início, que os atletas estão começando a entender o seu estilo, o que fazer para voltar a vencer no campeonato sem menosprezar o adversário? Justamente mantendo a seriedade de que o trabalho vem acontecendo até então. E é com esse ímpeto, né, que nós entendemos que é o que tem feito, né, a gente ter boas participações em campo, ter feito bons jogos. E repito, né, quanto mais jogarmos, mais próximos da vitória nós estaremos. Então a nossa ideia é sempre essa, de jogar mais que o nosso adversário. Jogando mais do que o meu adversário, eu sei que vou estar muito mais próximo da vitória do que ele. Então esse é o foco, esse é o pensamento. Guma Guedes, do Panorama Rubro Negro e Rádio Vitória Amigos. Se o Vitória vencer o Xará de Conquista nesse domingo, entra no G4 e na próxima rodada terá um confronto direto com o Atlético de Alagoinhas. O que você tem conversado com os jogadores para mostrar a importância desses 2 jogos para o Vitória? Primeiro é o pensamento por partes, né? Só se fala no Vitória da Conquista aqui, até porque o próximo jogo vai ter uma lacuna, um período grande, né, para acontecer. Então, o foco total está no próximo jogo, o confronto contra o Vitória, que nós entendemos que é de grande importância para a nossa sequência no campeonato. Então, foi dado uma chance para que a gente possa voltar ao G4 ainda nessa rodada, e o foco e a concentração está toda voltada para esse jogo. Fábio Ribeiro, do Mosaico Esportivo. Dado, faltam 5 jogos para acabar a primeira fase do Baianão e o time ainda está fora da zona de classificação. Você acha que é preciso ligar o sinal de alerta ou ainda tem muita coisa para rolar? Eu acho que as duas coisas. Primeiro que o inconformismo interno, ele para mim é o mais importante, independente da quantidade de pontos ou da pontuação ou da classificação que nós estamos hoje, né? O inconformismo de entender que nós éramos para estar em uma outra condição, internamente ele é muito grande. E é esse inconformismo, essa condição de internamente nós estarmos pensando que poderia estarmos melhor na tábua de classificação, é o que pode nos jogar para cima da tabela, né? Então, penso que nós estamos com foco, com concentração. Penso também que nós poderíamos ter bons resultados em outros jogos que não tivemos. Então, tentar relativizar essa situação, mas buscando sempre o melhor que a gente pode fazer, buscando os pontos necessários para estarmos sempre à frente da tabela, que é onde o Vitória merece estar. Marcelo Góes, do site Arena Rubro Negra e Rádio Metrópole FM. Dado, foram 11 dias de trabalhos focados no Vitória da Conquista. Acredita que o grupo vem assimilando o melhor que você propõe?
Eu acredito muito nessa assimilação, independente dos resultados dos jogos. Eu acho que exceto o jogo contra a Jacuipense, que nós não fomos dominantes, mas também não fomos dominados, nos outros 3 jogos nós fomos sempre superiores aos nossos adversários. Isso é uma prova do que nós estamos fazendo, da força que o Vitória tem e do poder de assimilação dos atletas em relação a uma ideia de jogo. E eu repito, essa para mim é uma lógica muito clara, inclusive acaba sendo uma condição de uma busca por uma evolução, e eu entendo sempre que quanto mais nós jogarmos, mais próximo da vitória nós estamos, e essa talvez seja a frase de ordem aqui: jogar mais que nosso adversário, para estarmos mais próximos da vitória do que o nosso adversário. Fábio Almeida, da Rádio Band News FM. Gostaria de saber, Dado, o seu nível de cobrança com os jogadores com algumas dificuldades técnicas. Para ser mais específico, você fica depois do treino com os jogadores para treinar fundamentos? Bom, a condição técnica é uma valência ou uma fundamentação do jogo, né? O jogador que não tem a parte técnica aprimorada vai ter muita dificuldade para o jogo. E as condições de treinamento, elas seguem geralmente uma certa lógica, né? Nós temos um aquecimento pré-jogo, pré-treino, existe o treinamento específico e existem os complementos. E as deficiências, elas não podem ser tratadas apenas em complementos, não dá para exigir jogadores apenas nos complementos pós-treino. Isso é uma lógica que foi vivida há muito tempo, né? Os complementos, eles existem. A gente trabalha independente das necessidades. Às vezes nós trabalhamos em cima das virtudes também, das qualidades. Alguns jogadores que são bons na finalização, eles precisam treinar complemento para ficarem melhores ainda, para finalizarem melhor. Em contrapartida, as deficiências a gente trata de trabalhar não só com complementos, né? Com atividades prévias antes do treino. O corpo não estará tão cansado assim de uma sessão de treino mais dura. Nós trazemos também muitos feedbacks de vídeo. Não adianta só apontar os erros, mas mostrar erros e prováveis soluções. Essa é a minha metodologia de trabalho. Eu julgo que eu preciso facilitar as coisas para atletas. E essa questão de só cobrar, isso para mim não basta. A cobrança, ela precisa existir, mas acima de tudo o direcionamento para os acertos é que precisam ser parte do meu trabalho. Esse é o maior trunfo que eu acho que eu carrego, é de ter essa tranquilidade, essa paciência de alertar os atletas de forma individual para o que podemos fazer de melhor. Repito, não só em complementos, durante o treinamento, na prévia do treinamento, com vídeos de feedbacks, mostrando erros e dando direcionamento para acertos, mas lembrando que quem toma as decisões no campo são sempre os atletas. Durante os treinamentos, o treinador que decide pelos atletas está dificultando a vida deles nos jogos, quando o treinador não está lá dentro do campo para responder pelos atletas. Então, existe uma condição de metodologia que eu trabalho que é em cima da descoberta guiada. Quem precisa descobrir as soluções são os atletas. O treinador precisa direcioná-los para que eles tomem a melhor decisão durante o jogo, durante a partida, para que isso os auxilie durante essas resoluções. Tiago Mastroianni, da TV Bahia. Como explicar aos torcedores que esta fase é de ajuste, de acerto e que tropeços acontecem? Eu entendo que é muito difícil, né? E eu entendo muito e respeito o lado do nosso torcedor. Por isso eu tento também não bater muito nessa tecla, ou não gastar tanta energia tentando convencê-los de que nós estamos caminhando e estamos evoluindo, né? A minha preocupação é de respaldar essa evolução com bons jogos, né? Com boas atuações. Isso talvez para mim seja o mais reconfortante em cima dos resultados que acabam que não vieram ainda da forma que a gente espera. Então, buscar uma eficiência maior durante os trabalhos, durante os treinamentos, para que durante os jogos a gente consiga os resultados e aí sim esses resultados possam respaldar ainda mais o que está sendo feito dentro do Vitória. Outra pergunta de Tiago Mastroianni. Ele pede para você falar da importância de Santiago Treves e Jadson em meio a jogadores jovens e alguns até desconhecidos do grande público.
Eu já tinha falado muito sobre a importância do Jadson em campo, né? Falo em campo, mas falo no nosso ambiente, falo no nosso dia a dia. É um cara que assumiu muito a condição de líder, né? Não à toa hoje carrega a braçadeira de capitão, principalmente pelos exemplos que ele tem trazido aqui internamente, na chegada, no nível de profissionalismo que o atleta tem. E entendo que o Trellis é um jogador que vai fazer exatamente as mesmas, vai cumprir exatamente essas mesmas expectativas, né? As informações que nós temos é de um jogador extremamente profissional, um cara muito dedicado, um cara que treina ao extremo, que chega antes que todos para fazer os trabalhos em academia ou na fisioterapia e sai por último fazendo também alguns trabalhos de complemento. É um cara que se cuida demais, e são esses bons exemplos dos jogadores mais experientes que fazem com que o nosso grupo cresça, que o grupo evolua, que os jovens olhem esses jogadores mais velhos e sintam, opa, é ali que eu quero estar, é esse exemplo que eu quero seguir. E esses bons exemplos são sempre muito saudáveis. A condição técnica dos jogadores, durante os jogos, a gente vai entendendo o que é melhor, o que vai ser pior, o posicionamento, quanto tempo vai aguentar, primeiro momento, parte física, essas são outras variáveis que o treinador controla. Mas a presença de jogadores com essa experiência e principalmente com exemplos positivos é muito importante para os jovens. Anderson Matos, da Itapuã FM. O que você acha da possibilidade da contratação do goleiro Wilson? Expectativas, né? São condições que são criadas. Eu, particularmente, não alimento essas expectativas justamente para não criá-las ainda maiores, né? Em cima do nome. O nome do Wilson, obviamente, traz boas recordações para o nosso torcedor, mas eu não vou alimentar especulações, não vou aqui criar nenhum tipo de mais rumores ainda. Eu só converso oficialmente dos jogadores que são contratados pelo Vitória, que já estão com contratos assinados, como é o caso do Trellis, que já foi anunciado recentemente. Para encerrar essa entrevista, uma pergunta de Juan Melo, do GE Bahia. Dinei voltou a treinar com o grupo, já definiu quando pretende voltar a relacionar o atacante? Bom, pretender não é poder. Eu gostaria muito que o Dinei tivesse condições de jogar na próxima partida, mas ainda vai demorar um pouquinho. O fato dele estar voltando a treinar com o grupo é uma sinalização, mas ainda está bem aquém das condições ainda, né? Não só físicas, em todo o contexto de recuperação. A gente respeita um prazo, um protocolo. O que eu posso adiantar é que no mês de fevereiro ele não vai entrar em campo pelo Vitória. Talvez em março seja essa a nossa pretensão. Só fazendo algumas ressalvas, um jogador como o Dinei, quando se lesiona, né, quando tem uma lesão tão grave quanto foi a dele, que ficou praticamente 2-3 meses sem andar, sem poder colocar o pé no chão, o cara precisa reaprender a andar. Depois depois de reaprender a andar, ele vai reaprender a trotar, precisa ganhar muito de massa muscular perdida pela imobilização do membro, então ele acaba perdendo um pouquinho mais de biomecânica, ele perde um pouquinho mais de sentido, então ele se adapta a uma nova corrida, uma nova marcha. O que ele chutava, como ele chutava antes, não vai ser como ele chuta agora. Como ele corria antes, o centro de gravidade muda, ele vai correr um pouquinho diferente. Ele está se readquirindo, né? Ele está se readaptando, ele está se reconhecendo em campo. Ele está entendendo como é que o corpo dele está. Então esse é o processo natural que o Dinei vai passar. Esse é o momento que ele vive hoje, né? Ele está tendo os primeiros contatos com bola, está fazendo os primeiros trabalhos técnicos, está reaprendendo a passar, está reaprendendo a mudar de direção, está ganhando um pouquinho mais de confiança. Por isso é muito cedo para pensarmos no Dinei em campo dando o seu 100%. Vamos esperar um pouquinho mais, com ansiedade, logicamente, porque eu também quero vê-lo em campo, mas volto a falar, né? Longe de mim pretender usá-lo do que quando eu vou conseguir usá-lo, que vai ser só no próximo mês.